A inflação não é recente no Brasil. Na década de 50 já representava um grave problema. Entre os anos de 1968 e 1973, a inflação se reduziu devido às altas taxas de crescimento da economia brasileira. Depois de 1973, a economia brasileira passou a apresentar taxas de inflação crescente. Nesse período foram implantados vários planos econômicos, como o Plano Cruzado, o Plano Bresser, Plano Verão e o Plano Collor. Esses planos eram baseados em congelamento de preços e salários, bloqueio de dinheiros nos bancos, entre outros. Em 1994, foi implantado o Plano Real e lançada uma nova moeda que possuía o mesmo nome do plano, ou seja, o real. Esse plano reconheceu que as causas da inflação brasileira estavam no desequilíbrio do setor público e nos mecanismos de indexação, e assim procurou equilibrar o orçamento público, desindexar a economia através da mudança da moeda e modernizar a economia, principalmente no setor público. O gráfico aqui apresentado mostra a evolução da inflação no Brasil, em termos do IPC, que vamos ver na sequência, em porcentagem entre os anos de 1981 e 2019. Então, por aqui podemos observar o que foi falado anteriormente, né? Os picos de inflação e as quedas de inflação em termos do IPC. A inflação no Brasil em 2020 pode ser observada através deste gráfico. Então, aqui nós temos que a inflação média no ano passado foi de 3,09%. Os principais indicadores de inflação no Brasil são o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, que é o IPCA. Esse é o índice de inflação oficial do país e é utilizado como parâmetro para a política de metas de inflação. Ele é calculado pelo IBGE entre o primeiro e o 30º dia de cada mês e reflete o custo de vida para famílias com renda entre 1 e 40 salários mínimos nas principais regiões metropolitanas do país. Em sua composição estão inclusos os gastos com alimentação, habitação, transportes, comunicação, vestuário, saúde e cuidados pessoais. Temos também o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que é o INPC. Esse índice é calculado pelo IBGE e mede a variação de preços em produtos de alimentação e bebidas, artigo de residência, comunicação, despesas pessoais, educação, habitação, saúde e cuidados pessoais, transporte e vestuário para a faixa de renda familiar de 1 a 20 salários mínimos. Um outro indicador é o Índice de Preços ao Produtor Amplo, conhecido como IPA. Esse índice ele registra variações de preços de produtos agropecuários e industriais nas transações interempresariais, isto é, nos estágios de comercializações anteriores até o consumo final. Ele foi criado em 1947 e inicialmente era batizado de Índice de Preços por Atacado e a partir de abril de 2010 foi denominado Índice de Preços ao Produtor Amplo. Ele é calculado pela FGV com base nos preços de mercado atacadista, abrangendo apenas etapas do processo produtivo que precedam o preço de varejo. Um outro indicador de inflação é o IPC-FIP, que é o Índice de Preços ao Consumidor da FIP. Ele é calculado pela FIP desde janeiro de 1939, com base nos custos de habitação, alimentação, transportes, despesas pessoais, saúde, vestuário e educação para uma faixa de renda familiar de 1 a 20 salários mínimos. O INCC é o Índice Nacional de Custo da Construção. Ele é um índice específico para o setor de construção, calculado pela primeira vez em 1950 pela FGV. Ele reflete a variação de preços dos materiais de construção e da mão de obra do setor.
e é utilizado para reajustes de financiamentos direto ao consumidor. O Índice Geral de Preços do Mercado, o IGPM, ele é divulgado pela FGV e é calculado com base no IPA, IPC e INCC, com pesos respectivos de 60%, 30% e 10%, entre os dias 21 de um mês e 20 do mês seguinte. Ele foi criado para corrigir operações financeiras e atualmente também é utilizado para corrigir alguns títulos públicos. NTN-C, que infelizmente não está disponível para compra, contas de consumo e contratos de aluguel. O Índice Geral de Preços de Mercado, o IGPDI, ele também é calculado pela FGV e possui a mesma composição do IGPM, porém é calculado para o mês fechado. O índice é calculado 3 vezes no mês, sendo as 2 primeiras chamadas de prévia. Nesse slide, vamos mostrar o cálculo da taxa real. Então, a taxa real, ela vai ser igual 1 mais a taxa aparente dividido por 1 mais a inflação do período menos 1. Vamos a um exemplo. Paulo recebeu 40 mil correspondentes à sua parte em uma herança e aplicou esse valor por um ano à taxa de juros de 26% ao ano. Considerando que a taxa de inflação no período da aplicação tenha sido de 20%, julgue os itens que se seguem. Primeiro, na aplicação, o ganho real de Paulo foi superior a 2.200? Se no exemplo tivemos um ganho nominal de 26% e a inflação foi de 20% no mesmo período, a taxa real calculada baseado nessa equação que foi apresentada anteriormente, foi de 5%, ou seja, o ganho real foi de 5%. 5% de 40 mil é R$2.000, então o ganho não foi acima de R$2.200, como perguntado no slide anterior. Em resumo, podemos dizer que a inflação afeta todos os setores da sociedade, ou seja, empresas, trabalhadores, governos, entre outros. Entretanto, essa inflação afeta mais quem recebe rendimentos fixos, geralmente trabalhadores assalariados e pequenos produtores rurais, pois esses não conseguem se resguardar dos seus efeitos. A inflação pode ser causada pela emissão de moeda pelo governo se a oferta de moeda crescer mais do que o produto da economia. Muita moeda disponível no mercado leva à desvalorização dessa moeda. Por hoje é só e até a próxima.